Olá, esse é mais um encontro seu conosco, equipe da People Strategy, onde nós tentamos compartilhar uma série de histórias, vivências, experiências que acumulamos junto com os nossos clientes, vivendo o dia a dia de organizações nacionais e multinacionais. Uma dúvida muito frequente que eu tenho encontrado, e na verdade tenho tentado responder, é como é uma liderança efetiva? É isso mesmo que você ouviu. Como é que o exercício da liderança pode ser efetivo no sentido de que o seu esforço será traduzido em resultados melhores? Não adianta só falar em comportamentos de liderança ou modelos históricos de liderança sem que nós contextualizemos a atuação da liderança dentro de um conjunto de desafios e necessariamente de entregas. Então, o que seria construir uma liderança efetiva? Na minha opinião, são necessários pelo menos 3 passos muito importantes. O primeiro deles, para que a liderança possa, no seu exercício, ser efetiva em trazer resultados e gerar valor novo, é este líder estar equilibrado com o que nós da People Strategy chamamos os elementos essenciais de todas as organizações. O que são os elementos essenciais? Elementos essenciais são os enunciados que você já conhece, chamados de missão ou propósito, visão e os valores da organização. Por que esse equilíbrio é tão necessário? Porque se a organização tem crenças e formas de agir que contrariam ou são muito diferentes do que são as crenças individuais da liderança, individualmente falando, seguramente no médio ou no longo prazo, isso ficará evidente. Ficará evidente na pouca energia que esse líder terá para levantar todos os dias e fazer frente aos desafios com um desejo enorme de construir novos resultados. Ele não estará se sentindo num lugar em que ele vai realizar os seus desejos de vida, no sentido de ter o trabalho também como um caminho de felicidade e não só um fardo a carregar todos os dias. Então, o primeiro ponto fundamental é buscar este equilíbrio. Eu preciso estar no lugar que eu acredito está construindo valor efetivo no mundo. O segundo ponto fundamental é que este líder individualmente tenha clareza do seu propósito também. O que é que eu quero deixar como legado ao longo de tantos anos de esforço de liderança em qualquer que seja a organização? Porque eu não posso esquecer que essa organização está inserida num contexto maior chamado mundo e eu mesmo, como líder, a partir do exemplo, estou formando gente. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que eu quero deixar como legado, eu sei qual é a minha identidade, tenho clareza das minhas crenças. Se eu não tenho, é hora de parar para refletir. Então esse é o segundo ponto fundamental, que você tem um equilíbrio interno de saber aonde você quer chegar, que legado você quer construir. E o terceiro ponto fundamental é que um líder precisa estar equilibrado em 3 papéis. Que papéis são esses? Eu vou te convidar para ir no quadro aqui do lado para poder mostrar que papéis de liderança precisam estar equilibrados para que ele realize o seu desafio primordial. Vamos lá? Sempre que nós falamos, então, do exercício de liderança, é importante lembrar qual é o conceito, né? O que eu gosto é que liderança é o desejo e a capacidade de mobilizar pessoas para alcançar desafios e realizar resultados diferenciadores. Isto para mim é liderança. Eu preciso ter o desejo e preciso ter a capacidade de mobilizar gente. Mas para fazer isso, antes de mais nada, um líder precisa saber que ele tem 3 papéis fundamentais e eles deverão estar em equilíbrio. Quais são eles? Vamos olhar esses papéis como se fosse uma pirâmide. Primeiro papel fundamental do líder é manter a sua capacidade individual de gerar valor sempre. E nenhum de nós poderá gerar valor indefinidamente. Nós, como uma estratégia, uma organização, também somos senescentes. Mas eu preciso ter clareza de se eu estou conseguindo me desafiar para gerar valor aonde eu estou, dentro deste contexto. Eu preciso manter a capacidade de equilíbrio e que eu chamo a capacidade de integralidade, de consciência do meu propósito
dentro deste contexto. Então, como indivíduo, eu preciso buscar gerar valor continuamente. Sem equilíbrio, eu não conseguirei. O segundo papel fundamental do líder é e tem sido cada vez mais o de fazer parte de diferentes grupos de trabalho, né? Dentro da cultura Agile, eu faço parte de um squad. Dentro de uma empresa que é orientada a projetos, eu faço parte de um projeto liderando ou como membro de equipe. De qualquer forma, nós temos sido instados, mobilizados e desafiados a fazermos parte de grupos e não só atuarmos individualmente. Como líder, eu preciso saber qual será o meu papel contextualmente no grupo. Será que eu estarei à frente, apoiando como recurso? Eu preciso manter o equilíbrio de atuação em grupo, sempre olhando com muito carinho e cuidado a minha capacidade de cooperação deste grupo e de trabalhar com gente que pensa e age diferente do que eu no dia a dia. E por fim, necessariamente, um líder é, antes de mais nada, um representante institucional. E quanto mais sênior a sua posição, maior o peso dessa representatividade institucional. Imagine vocês que um líder da sua organização sai do trabalho ao final do dia e, infelizmente, se envolve num acidente de carro com vítimas. Não precisamos falar de vítimas fatais, porque aqui é só um exemplo. Ele se envolveu num acidente, pessoas se machucaram, aquela situação fugiu ao seu controle e chega ali alguém da imprensa e vê o crachá da empresa. Como é que será a manchete nos jornais, revistas, na TV, no rádio ou na internet, nas redes sociais no dia seguinte ou mesmo neste dia do acidente? Seguramente o que nós vemos a maior parte das vezes é profissional da empresa X, vírgula, o nome do profissional se envolve em acidente com vítimas. A empresa vem à frente porque, para a nossa sociedade, esta empresa tem um peso e uma representatividade enorme, e esse líder institucional a representa. Mais do que isso, se você é líder e atua pela exemplariedade, que é a melhor forma de atuação em liderança, e mobiliza a gente, formando referenciais de atuação, você está falando em nome da organização. Aquilo que você faz, os valores que você representa, as crenças que você transmite, estão sendo identificadas como da empresa. A equipe que se inspira nesse líder diz: a empresa onde eu trabalho pensa deste jeito, acredita em, faz, negocia, trata desta forma. E esta forma está representada e materializada no papel do líder. Por isso, quanto mais sênior esse líder, maior é o peso dessa representatividade institucional. Então, um líder, voltando, precisa manter um enorme equilíbrio entre a sua atuação individual e a sua capacidade de gerar valor, a sua atuação em grupo e a sua capacidade de cooperação e de estímulo para que as pessoas cooperem, mas fundamentalmente sabendo que ele representa a organização institucionalmente. E se esse líder tem clareza do peso do seu papel institucional, seguramente terá essa instituição representada na sua voz e nas suas ações. Se esse líder tem clareza da importância da atuação em grupo, ele será um membro de um grupo que alavanca a participação de outras pessoas. E se ele tem clareza da importância do trabalho em grupo para a instituição, ele poderá mobilizar cada vez mais grupos de alta performance. E mais do que isso, quando esse líder efetivamente representa esta instituição, esse líder estará multiplicando e desdobrando dois elementos vitais para a capacidade de perenização de qualquer organização. Ele estará representando, na sua forma de atuação, tanto a estratégia no direcionamento dos esforços para a construção de resultados para o futuro, quanto ele estará vivenciando e representando a cultura dessa organização. É isto que um líder irá fazer na efetiva atuação de mobilização de pessoas, influenciando outros indivíduos, criando padrões de comportamento em grupo e perenizando a existência dessa organização. É esta a enorme responsabilidade do líder e são fundamentalmente esses 3 pontos de equilíbrio. Lembrando, o equilíbrio com as crenças da organização, seus elementos essenciais, o equilíbrio com a sua
busca de um futuro, sabendo qual é o seu legado e, portanto, qual é o seu propósito, e, por fim, o equilíbrio nesses três papéis, enquanto indivíduo, membro de grupos e representante institucional. Então, se o líder tem consciência de que liderança é disposição e capacidade de mobilização de pessoas, ele estará se desafiando no equilíbrio desses três pontos fundamentais, como eu disse. O primeiro é que ele reconheça e esteja convergindo com os elementos essenciais da organização. Lembram quais são os elementos essenciais? Visão, missão, propósito, valores. É necessário que ele tenha equilíbrio, portanto, acredite nesses elementos essenciais e consiga incorporá-los para que ele, pela representação cotidiana e exemplariedade, possa multiplicá-los. O segundo ponto de equilíbrio fundamental é que ele tenha certeza do seu propósito individual, daquilo que ele quer deixar como legado no longo prazo nesse papel de líder. E terceiro ponto fundamental, que ele consiga se equilibrar naqueles três papéis que eu mostrei para vocês. Enquanto indivíduo que gera valor e que cria referenciais, enquanto membro de grupos de trabalho que constrói e multiplica a capacidade cooperativa, tão importante nos dias de hoje, e o líder que assume a responsabilidade da representatividade institucional, incorporando nas suas ações toda a estratégia e multiplicando, vivenciando no dia a dia a cultura da organização. Se você é um líder, reflita sobre isso e construa o seu melhor modelo de liderança, que servirá de inspiração para muitos que olham para você e que estarão construindo um mundo ainda melhor. Muito obrigado, nos vemos por aí nas redes sociais e nos conteúdos que a People Strategy tem disponibilizado, mas principalmente construído junto com vocês para que possamos ter conhecimento compartilhado todos os dias. Até mais!